Muito bem, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho da reforma da renda, que tem alguns dias atrás foi sancionada ali pelo presidente essa reforma da renda, que muitos têm falado de isenção de imposto até 5 mil e uma tributação maior para quem tem rendimentos ali como uma média de 50 mil por mês. Então a gente vai discutir aqui falando um pouquinho o que aconteceu com essa nova lei, tá? Então a gente vai vir para a tela do meu computador e eu vou apresentando aqui para vocês. Então nós aqui da FG Lopes Contabilidade, a gente vai discutir sobre o que aconteceu com essa nova lei da reforma da renda. Então, então vamos lá. Aqui então tem a imagem aqui, né, que o presidente sanciona a lei que amplia isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Mas vamos lá. Se fala de isenção até 5 mil, mas na verdade essa nova lei estabelece um desconto no imposto de renda, tá? Para pessoas que ganham até 7.350. Então, o que acontece? Primeiro, vamos lá, quando se fala dessa nova legislação aqui que foi sancionada. A tabela do imposto de renda, ela não foi alterada. O que aconteceu foi que o governo ele deu um desconto que para quem ganha até 5 mil, esse desconto ele vai abranger todo o imposto que ele pagaria. Então, por isso que fica zero, tá? Então, um exemplo, a gente vai ver ali um pouquinho mais para frente, quem ganha até 5 mil reais hoje, ele paga ali 312 reais e alguns centavos. E se você ganha até 5 mil, então você vai ter esse desconto de 312. Então por isso que fica zero, tá? Então o governo, só para ficar claro aqui, o governo ele não teve nenhuma modificação na tabela do imposto de renda. O que teve é esse desconto que, conforme o valor do desconto, quem ganha até 5 mil ele vai ficar sem pagar o imposto. E o que aconteceu? O imposto de renda, essa tabela do imposto de renda, ela acumula uma defasagem média de 154,67% desde 1996 a 2024, tá? Esse é um estudo ali do DIEESE, trazendo a correção acumulada da inflação, então teria ali essa defasagem. Então vamos lá, a gente vai falar das principais mudanças dessa reforma da renda. Então a gente vai trazer principalmente essas três mudanças. Então o 1 é esse redutor, tá? Esse desconto do imposto de renda pessoa física para rendimentos até 5 mil. O 2 é uma retenção mensal de lucros e dividendos e o 3 é a tributação sobre altas rendas. Mas eu quero deixar claro aqui que o que acontece? O que trouxe mais mudança foi o item 1 e 3 aqui. A redução do imposto para quem ganha ali até 7.350, tá? Então, inicialmente, quem ganha 5 mil não vai pagar imposto. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente. De 5 a 7.350, ele tem um redutor. Então, se você ganha até 7.350 hoje, ele vai ter uma redução do seu imposto de renda. E o 3 é a tributação sobre altas rendas. O que é essa tributação sobre altas rendas? Se você recebe ali mensalmente, tá? Uma tributação não. Se você tem uma retirada maior do que 50 mil reais ou uma renda maior do que 50 mil reais por mês ou mais de 600 mil no ano, você vai entrar nesse rendimento de altas rendas. E aí lá na frente a gente vai discutir um pouquinho, eu vou mostrar os cálculos que tem. E esse item 2, o que é essa retenção mensal de lucros e dividendos? O governo, visando já essas altas rendas, ele fez uma retenção. O que é essa retenção? Ele vai já pedir uma antecipação de um imposto de renda. Então, um exemplo, você tem uma empresa e você vai tirar ali para você acima de 50 mil, tá? Então, 51 mil reais. Se você tirar 51 mil reais no mês,
sempre que uma mesma pessoa jurídica para uma pessoa física, e a gente vai falar isso mais para frente. Então, se você tem uma retirada de 51 mil reais no mês, vai ter essa retenção. O que, que vai acontecer? Desses 51 mil que você teve de retirada de lucro, você já vai ter que pagar 5.100 reais, que é essa retenção do imposto de renda. E então isso aqui é uma retenção que depois, quando a gente for fazer o cálculo do seu imposto de renda lá para abril, maio, por exemplo, quando tiver disponível ali a sua declaração de imposto de renda, aí a gente vai ver a tributação normal do imposto de renda e depois essa tributação sobre altas rendas. E mensalmente, se você tiver já uma retirada de lucro maior de 50 mil, terá essa retenção, tá? Mas a gente vai discutindo esses três pontos aqui ao longo dessa apresentação. Então vamos lá. O redutor do imposto de renda. Então, o redutor, eu já até coloquei aqui, ele é diferente de isenção, do que você pode estar vendo aí muita gente falando, vai ter a isenção do imposto para quem ganha até 5 mil. Não, é uma redução. Então, o que traz essa nova lei? O artigo 3º, item A, ele fala assim, ó, a partir do mês de janeiro do ano calendário de 2026, ou seja, quando você for fazer a sua declaração no ano que vem, é referente a 2025, então não tem nada dessa lei, tá? Essa lei começa a vigorar a partir de 1 de janeiro de 26. Então será para os seus rendimentos a partir de 1 de janeiro de 26. Será concedida redução do imposto sobre os rendimentos tributáveis sujeitos à incidência mensal do imposto de renda das pessoas físicas, de acordo com a seguinte tabela. Então, essa é a tabela que trouxe ali essa redução do imposto. Então, se você recebe até 5 mil reais por mês, se você receber 5 mil reais por mês, você paga um imposto de 312,89. E o que acontece? Então, o governo ele vai te dar esse desconto de 312,89, de modo que o imposto devido seja zero. Ou seja, se você ganha até 5 mil reais, o desconto que você vai ter, ele vai fazer o seu imposto ficar zero. Tá? Então, é isso que acontece. E de 5.001 a 7.350. Ele vai ter a redução, passa de 312,89 para 978 menos um fator. O que é esse fator? Aí você vai multiplicar 0,133145 vezes o seu rendimento. Aí vai ter ali vai chegar no valor do imposto que você vai pagar. Então, hoje, se você recebe até 7.350, você vai pagar um pouco menos do que você já recebe hoje. Então, eu trouxe aqui um print de uma tabelinha, por exemplo. Se você recebe até 5 mil reais, o desconto ele vai ser equivalente a 100%. Hoje você paga 312,89, a partir de janeiro de 26 você não vai pagar nada. Se você recebe 5.500, hoje você paga 436,79, você vai passar a pagar 190,46. E assim por diante, até 7.350, que aí hoje você paga 891,79 e você vai continuar pagando 891,79. Então essa redução do imposto de renda, ele vai de 0 até 7.350, tá? E o que vai beneficiar aqui? Então, trazendo esse benefício dessa redução, ele vai impactar 84% da população que tem renda. E aqui ele trouxe um mapa do Brasil, de acordo com os estados, e aqui ele demonstra o percentual da redução que vai trazer da população que tem a renda no Brasil. Então, por exemplo, aqui no Amazonas, 90,7% da população que tem renda no Amazonas, ele vai ter uma redução do seu imposto. E o menor aqui, então, é São Paulo. Então, São Paulo, essa nova legislação, ela vai beneficiar 67,5% da população. E aí aqui você pode notar o percentual que trouxe esse estudo do impacto que vai trazer da redução dessa nova tabela não a tabela do imposto de renda, né, mas essa tabela
de redução do imposto, o que vai impactar na população brasileira. Então a gente vai falar aqui um pouquinho agora da retenção dos lucros. O governo, pensando lá nas altas rendas, que vai ser lá quando a gente for apurar o seu imposto de renda, então a gente vai ver todos os seus rendimentos. Então ele já pensando de uma pessoa que já vai receber mais de 600 mil no ano, ele já quer uma antecipação desse recurso, tá? Uma antecipação desse imposto. Então o que acontece? Essa retenção nada mais é do que uma antecipação do imposto. E aí lá na frente, quando a gente for fazer o cálculo, a gente vai discutir mais para frente ali esse cálculo do imposto, você vai saber se teve essa antecipação mais ou menos. Então, um exemplo, se você teve ali 50 mil, vamos trazer para meio mais rápido. Então, 100 mil. Você teve, você tem retirada mensal ali de 100 mil, então você vai ter essa retenção de 10 mil reais por 100 mil, 10 mil reais por mês, então você vai pagando esse imposto de 10 mil. Então, quando chegar lá na apuração do seu imposto de renda, você vai ter já pago 120 mil de imposto de renda. Mas vamos supor que o seu imposto seria de 110 mil, só que você já antecipou 120. Então o governo ele vai te restituir ali esses 10 mil de diferença, porque você já foi pagando esses 10 mil mensal, mas chegou lá na frente, viu que teve essa retenção, ela foi 10 mil a mais no ano, então você tem essa restituição, tá? Então essa retenção mensal do lucro, o que que é? Nada mais é do que uma antecipação que vai fazer do seu imposto. Então, o que que é essa tributação mensal de altas rendas? Então a gente vai falar aqui um pouquinho do artigo 6º-A. A partir do mês de janeiro do ano calendário de 2026, o pagamento, o creditamento, o que que é o creditamento? É o compromisso de ter essa retirada de lucro. Então pode ser que você já não retirou para sua conta pessoa física, mas você já fez ali um exemplo, uma assembleia e já distribuiu em ata o já fez essa distribuição de dividendo. Então, pensando contabilmente ali, já saiu do seu balanço esse lucro e ficou no passivo, que é a obrigação de pagar. Então, a partir do momento que já tem essa obrigação de pagar, já vai ter essa retenção, tá? Então, voltando, o pagamento, o creditamento, que é esse compromisso da retirada de lucro, o emprego ou a entrega de lucros e dividendos por uma mesma pessoa jurídica, então é por uma mesma pessoa jurídica, a uma mesma pessoa física, residente no Brasil em montante superior a 50 mil reais. Em um mesmo mês, fica sujeito à retenção na fonte do imposto de renda. Então vamos supor que a sua empresa, vamos supor que você tenha uma empresa ela tem dois sócios, cada um é 50% e apurou ali no mês um lucro de 90 mil reais. Apurou um lucro de 90 mil e vai distribuir 45 mil para cada sócio. Nesse caso, não haverá retenção. Por quê? Porque aqui na lei ela está clara que é uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física. Então, se tiver duas pessoas físicas, se dividir esse lucro para duas pessoas físicas, os 90 mil, então seria 45 mil para cada, neste caso não terá essa retenção do imposto de renda, tá? Aí lá na frente, quando for fazer a sua declaração, a gente vai ver se chegou nas altas rendas e terá tributação. Mas pensando em retenção, que é o item 2 aqui que a gente está falando, na retenção não sofrerá. Então você não sofrerá essa retenção do imposto de renda, porque atingiu 45 mil, tá? Então vamos pensar assim, Diego, mas eu tenho duas empresas, e dessas duas empresas eu tenho esse lucro de 45 mil reais cada uma. Por mais que você tenha uma distribuição de 90 mil, então passaria desses 50 mil reais, como é de uma mesma pessoa jurídica para uma pessoa física, você vai ter essas duas retiradas de lucro de 45 mil, que na soma vai dar 90 mil, mas não haverá a retenção do lucro. Por quê? Porque é de uma mesma pessoa jurídica para uma mesma pessoa física.
Como são duas pessoas jurídicas distintas para uma mesma pessoa física, vamos falar assim, essas pessoas jurídicas elas não se conversam, então não haverá retenção. Mas esses R$ 90.000, então seria o quê? Seria 1.080.000 ali no ano, fazendo vezes 12, se fosse esses 90.000 por mês, você entraria nas altas rendas e aí lá na frente iria fazer a apuração e você iria pagar tudo de uma vez só, tá? Porque não existiria essa retenção do imposto de renda, então lá na frente você iria sofrer esse impacto de uma vez só. Então quando for fazer a sua declaração, iria vir ali a DARF do altas rendas em cima desse 1.080.000, porque você não vai ter essa retenção e vai sofrer esse impacto do imposto de renda de uma vez só. Então, a gente falou um pouquinho sobre a retenção mensal dos dividendos. Então, é sobre o pagamento ou creditamento, dinheiro ou compromisso nos atos societários. Por uma mesma pessoa física, por uma empresa, a mesma pessoa física em um mesmo mês. A conta deverá ser feita por empresa. Então, tudo que a gente já discutiu no slide anterior. Acima de 50.000 por mês, valor sem desconto. O que quer dizer esse valor sem desconto? Ah, Diego, ali na legislação ele está falando que se a minha distribuição de lucro for acima de 50.000, então se for 51.000, essa retenção dos 10% seria sobre só os 1.000? Não, vai ser sobre tudo, vai ser sobre os 51.000. Então eu vou te dar um exemplo. Ao longo do mês, você já teve ali uma antecipação de lucro de 40.000. No dia 20, por exemplo. E no dia 30 você distribuiu mais 20, então seria 60.000. A retenção vai ser sobre tudo, vai ser sobre os 60.000, tá? Então, quando você for fazer a retirada de lucro lá do mais 20.000, então 40 mais 20 dá 60, vai sofrer sobre tudo, então você vai ter uma retenção do dividendo ali de 6.000, tá? Então é sobre tudo, não é sobre a diferença dos 50 para o quanto você tirou. É sobre tudo. Passou de 50, é sobre a operação inteira. Então fica sujeito à retenção na fonte. E aí o governo, pelo menos no momento que eu faço esse vídeo aqui, 18 de dezembro de 25, ele ainda vai disponibilizar ali qual vai ser o código do DARF, como que a gente vai fazer essa retenção e o repasse para o governo, porque o governo, né, simplesmente ele emite ali a lei e depois a contabilidade contribuinte que corre para ver como que vai fazer toda essa situação. Então agora a gente vai falar do item 3, a tributação anual de altas rendas. Então, só recapitulando, tá? O mais importante aqui da tributação que passou, essa lei, são sobre basicamente dois itens. Então, o primeiro, essa redução do imposto para quem ganha menos de 5.000 para chegar a zero e até 7.350, entre 5.000 e 7.350 tem uma redução. E essa tributação anual de altas rendas que a gente vai falar agora, tá? Então, o que a gente falou dessa retenção é só para ir antecipando o valor ali, para quando o governo ele não quer esperar até quando você for fazer a sua declaração anual, então ele já quer uma fatia ali do seu lucro mensalmente, ele não quer esperar até quando for fazer a sua declaração anual, então por isso que tem essa retenção, para você já ir antecipando para ele e depois conforme for fazer a sua declaração, aí vai ter a apuração para saber se essa retenção for menor ou maior. Então a gente vai falar aqui agora um pouquinho sobre a tributação das altas rendas. E então trazendo aqui o artigo 16A fala que a partir do exercício de 2027, então o exercício entenda a declaração anual, tá? A sua declaração do imposto de renda, que é referente ao ano calendário de 2026, então a partir de 1º de janeiro de 26. Então, a gente já vai falar até aqui, tá? A gente está trazendo essa apresentação e é uma forma geral. Então, se você é nosso cliente ou está vendo esse vídeo aqui através das nossas redes sociais e você tem uma renda superior a 600.000 ou 50.000 no ano,
Eu peço para que você entre em contato com a gente, para a gente analisar caso a caso e montar, às vezes, alguma estrutura, uma estratégia para ver, para você ter o menor impacto possível, tá? Então, essa é uma apresentação de via geral. Então, voltando. A pessoa física cuja soma de todos os rendimentos recebidos no ano calendário seja superior a R$ 600.000 fica sujeita à tributação mínima do imposto de renda das pessoas físicas nos termos deste artigo. Pessoal, é importante, tá? Essa tributação de altas rendas, então você tem a sua tributação normal lá, que já vinha tendo a sua tributação do imposto de renda, e essa é uma tributação adicional, tá? É uma tributação dos super ricos que eles falam. Então tem a sua tributação normal ali do que você recebe ali do seu prolabore, do seu salário, e terá essa tributação das altas rendas também. Então, por isso que eu falo, o imposto de renda é diferente do imposto de renda de altas rendas. Então, vão ser duas. Vai ter a tributação normal, que a gente já tem todo ano ali, e agora teve esse adicional da tributação de altas rendas. E então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a base de cálculo dessas altas rendas, então seus rendimentos. Então, vamos lá. O parágrafo primeiro, ele fala assim, ó: para fins do disposto no caput deste artigo, serão considerados na definição da base de cálculo da tributação mínima o resultado da atividade rural apurado na forma do artigo 4º, 5º e Lei 14 da Lei nº 8.023, de 12 de abril de 1990, e os rendimentos recebidos no ano calendário. Aí aqui já começa o que é importante para a gente entender. Inclusive os rendimentos de forma exclusiva ou definitiva e os isentos ou sujeitos a alíquota zero ou reduzida. O que isso quer dizer? Na tributação de altas rendas, pessoal, vai entrar todas as suas rendas, tá? Não é só sobre lucros e dividendos. Então ele vai entrar salário e prolabore, vai entrar rendimentos de aplicações financeiras. Então, se você tem ali o CDB, o seu Tesouro Direto, ele vai entrar também todos esses rendimentos na tributação de alta renda, tá? A gente vai mostrar aqui nos próximos slides que tem algumas exceções, tá? Mas se você tem ali um CDB, alguma aplicação financeira, ele vai entrar no bolo desse altas rendas. Se você tem rendimento de aluguel ou resultado de atividade rural e distribuição de lucros, que até 31 de dezembro de 2025 é isento. Então, o que acontece? Você pode ter escutado falar que essa nova tributação é sobre dividendo, mas não é só sobre dividendo. Por isso que é esse nome, é a tributação de altas rendas, porque ele vai englobar tudo. Ele vai englobar o seu salário, prolabore, rendimento de aplicação financeira, além da distribuição de lucro. E qual que é a exclusão aqui quando a gente pensa? Ganho de capital, exceto da bolsa, tá? Então, um exemplo, você tinha ali um imóvel, um veículo e você vendeu por um valor maior do que você comprou. Aí você tem o ganho de capital. A gente faz ali, continua fazendo da forma que fazia, tá? Tem o GCAP, faz a apuração do lucro e você paga o imposto de renda. Esse ganho de capital, ele não entra nessa base de cálculo dos altas rendas. Então, não entra doação, herança, poupança. Então, é uma boa estratégia aqui, né? Até uma brincadeira aí. Se você tem dinheiro na poupança, uma que você, vamos falar, tá perdendo dinheiro, porque o rendimento da poupança, ele é muito baixo, mas você ganha a exclusão aqui da base de cálculo do altas rendas. Então, LCI e LCRI e o LCA e CRA aqui, ele não entra nessa base de cálculo quando a gente pensa aqui no rendimento de aplicação financeira, fundos imobiliários, Fiagro, tá? Então, essas são algumas exceções. Até se você não sabe aqui, as letras de crédito imobiliário, certificado de recebível imobiliário aqui, o que acontece?
Esses títulos, eles são títulos exclusivamente para ter uma, um financiamento ali para imobiliário e para o agro. Então esse I e esse A é imobiliário e o agro, tá? Aqui é só para título de conhecimento. Então quando você fala em LCI, LICRI ou LCA e CRA, são letras e certificados que quando você compra esse título, você está emprestando dinheiro que ele vai ser repassado para o ramo imobiliário e para o agronegócio. Mas enfim, essa é a exclusão. Então, se você tem fundo imobiliário, os rendimentos dele não vai entrar nessa base de cálculo de altas rendas. LCI, CRI, LCA, CRA, poupança, ganho de capital. Então, essas são as exclusões. Agora vamos lá. E como o governo ele não gosta de simplificar a nossa vida, a gente tem um cálculo que vai ser um Deus nos acuda para a gente entender essa alíquota dos altas rendas. Então, o que vai ser a alíquota? Ela vai pegar o seu rendimento, dividir por 60 mil, ele vai chegar em um cálculo, então, um exemplo, 11. Aí vai ser menos 10, tá? Aí vai chegar numa alíquota. A gente vai, no próximo slide, ele vai ter um exemplo ali de um cálculo. Então, esse rendimento de altas rendas, ele tem ali uma alíquota base que ele fala de 10%. Normalmente eles falam assim, sobre altas rendas vai ter 10%. Mas ele é de 0 a 10 entre 600 e 1 milhão e 200, tá? Quando ele chegar em 1 milhão e 200, então rendimentos superiores a 1 milhão e 200, você nem precisa fazer esse cálculo. Já vai em 10%, porque ele já vai atingir um valor maior, então ele já vai ter essa alíquota fixada em 10%, tá? Então, se você recebe, por exemplo, 1 milhão, ele não vai ser 10%, ele vai ser um pouquinho menos. Mas se chegar em 1 milhão e 200 no ano, já pode considerar 10% dessa alíquota. Então, um exemplo. Vamos supor que você teve os rendimentos de ações, de CDB, salário, aluguel, lucro e dividendo da sua empresa, chegou em 700 mil. Então, o cálculo vai ser 700 mil dividido por 60, ele vai chegar em 11,67. Menos 10, ele vai chegar em 1,67. Então, o seu cálculo aqui do altas rendas seria 1,67% sobre 700 mil. Esse seria o seu imposto sobre o altas rendas, tá? Então, um exemplo aqui, ó. Se você tenha, se todos os seus rendimentos ele chega em menos de 600 mil, você não vai ter nenhuma alíquota aqui, vai ser zero. Se for 625 mil, vai ser 0,4%. Dos 625 mil é o que você vai pagar de imposto. 650 mil já vai para 2,5%. 1 milhão aqui já vai para 6,7%. A partir de 1 milhão e 200, aí não importa o valor, vai ser 10% sobre o seu rendimento de altas rendas, tá? Então a gente já falou da base de cálculo, da alíquota. Agora vamos para a parte legal, a parte do cálculo. Essa é a bendita equação. Então vai ser a base de cálculo versus essa alíquota, menos o redutor, menos o IR pago, menos a retenção. Essa retenção, entenda que é aquela retenção que foi fazendo da sua retirada de lucro mensalmente. Então, a base de cálculo, rendimentos menos exclusão. A alíquota é aquele rendimento dividido por 60 menos 10. E o IR pago é o IR que você já foi pagando ali de rendimento de aplicação financeira, por exemplo. Se você tem o CDB, teve o resgate, já teve ali o imposto pago, vai abater desse seu imposto de altas rendas também, tá? Então, assim, importante falar aqui também que ele não vai ter uma bitributação quando a gente pensa que você já que em um rendimento de aplicação financeira você já pagou um imposto de renda, então você vai abater esse imposto de renda que você já pagou ali. E a retenção é aquela retenção nos lucros, aquele item 2. Então, é importante. Eu sei que esse vídeo tá longo porque
É um assunto complexo, então você pode voltar várias vezes o vídeo, até te indico a fazer isso, porque aí esse item retenção é aquele item 2 que a gente falou anteriormente, tá? Então, vamos para um exemplo prático. Então, vamos pensar assim, ó. Você tem uma empresa e aqui de janeiro a novembro você foi tendo de retirar de lucro 45 mil. Lembra? Até 50 mil você não tem nenhuma retenção de imposto. Então, você foi retirando mensalmente e não tem a retenção do imposto aqui. Quando chegou em dezembro, você apurou ali o seu lucro, você ficou com um valor em caixa e aí você retirou mais 200 mil reais. Ou seja, só desses 200 mil, como passou dos 50 mil, vai ter a retenção ali de 20 mil reais. Então, chegou em dezembro, você já teve a retenção. Então, você teve retirada de lucro de 695 mil e você já antecipou ali, já teve essa retenção de 20 mil reais. Isso em dezembro. Aí, quando chegar na sua declaração do imposto de renda, o que vai acontecer? Vai aparecer os 695 mil que você retirou de lucro e você já pagou essa retenção de 20 mil sobre os 200. Ok. Rendimento de aplicação financeira. Vamos supor que você tem bastante aplicação financeira e então você já recebeu ali 300 mil e teve 15% ali, porque toda vez que você tem uma aplicação financeira e você tem aquele resgate, você tem já uma retenção de imposto de renda. Então ele entra aqui já no cálculo. E vamos supor que você tem aluguel e você recebeu 36 mil ali de aluguel e pagou R$ 1.200 de imposto de renda. Então, no seu cálculo, o que vai acontecer? 1.031.000 aqui. Aí tem aquela alíquota, lembra? Essa alíquota maravilhosa aqui, que vai ser... Cadê? Aqui, ó. Vai ser menos os 10, aí chegar na sua alíquota efetiva. Então, chegou numa alíquota efetiva de 7,18. Menos o imposto de renda pago já, de 46.200. O que é esses 46.200? É esses 45 mil mais os 1.200. Menos o redutor, que nesse caso não terá. Então, chega no imposto de renda de altas rendas de 27.860. Mas, já reteve de você aqui 20 mil reais. Então, você vai ter ainda um imposto a pagar de 7.860. Então, esse é o exemplo 1. Então, se você quiser pausar o vídeo, parar para olhar aqui essa tabelinha, tá? Então, esse é um exemplo 1, onde você não teve uma retenção mensal, porque for menos de 5 mil, chegou no final do ano, uma retenção apenas, então, viu que você tinha o seu imposto de altas rendas seria 27 mil, reteve 20 mil já, você ainda vai ter 7.860 a pagar. Agora, vamos num exemplo inverso. Vamos supor que você teve de retirada de lucro, então, 200 mil por mês até novembro. Então, teria uma retenção de 10% lá, 20 mil por mês. Aí, em dezembro, foi ao contrário. Você teve uma retirada de lucro de 45 mil. Então, nesse caso, você não vai ter a retenção apenas em dezembro. Então, você chegou numa distribuição de lucro de 2.245 e já teve uma retenção, uma antecipação do seu imposto de renda de 220 mil. Trazendo os mesmos exemplos de rendimento e aluguel, mas a distribuição de lucro 2.245, 220 de retenção. Então vamos trazer aqui o cálculo, a apuração do seu imposto de altas rendas. Rendimento 2.581, 2.581.000, que vai bater aqui. A alíquota, lembra, a partir de 1.200.000 não importa, é 10%, não, nem precisa mais fazer o cálculo. Então vai ser 10% sobre 2.581.000. Tem aquele seu IR pago, que reteve na fonte também, que foi do aluguel e do rendimento de aplicação. Então, você chegaria num IR de altas rendas de 211.900, mas você já teve as retenções mensais aqui de 220 mil. Então, nesse caso,
você irá restituir, a Receita vai te devolver 8.100. Por quê? Porque aquela retenção mensal, ela foi maior do que a apuração do altas rendas. E um exemplo 3 aqui, neutro. Então, você não tem distribuição de lucro, você tem apenas o rendimento de aplicação e o aluguel. Nesse caso, você não tem uma base de cálculo, porque por mais que... Porque o que acontece? Aqui já teve a retenção de 15% e aqui de 3,3%, né, a retenção do aluguel. Então, nesse caso, você não atinge, por mais que você atinja ali o altas rendas, você já foi retido, tá? Então, como já reteve os 15% aqui, já foi maior do que esses 7,27 que teve, então ele não vai ter essa tributação, porque já na retenção ela já foi maior do que esses 10%, tá? Ah, Diego, mas então eu vou mandar o meu dinheiro lá para fora. Então, cuidado, porque toda vez que você, ó, o parágrafo 4 aqui ele fala que os lucros ou dividendos pagos, creditados, entregue, empregados ou remetidos ao exterior ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 10%. Então, nesse caso, quando você envia dinheiro para o exterior, ele nem chega naquele caso do, dos outros percentuais, ele já vai ter 10%. Claro que salvo se o país que você está enviando ele tem algum acordo com o Brasil, aí a gente tem que discutir, ver direitinho, porque aí pode ter uma redução, tá? Mas se tratando via de regra, o que diz a legislação de dinheiro remetido para o exterior, de lucro e dividendo, ele tem essa tributação dos 10% também. E eu vou falar aqui um pouquinho então sobre uma estratégia para redução do impacto, tá? Já é o que uma galera tá fazendo. Que é o quê? Uma estratégia aqui para 2026 seria, por exemplo, montar uma holding, que é a distribuição quando vai de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, aí não tem essa tributação de lucros e dividendos. Porque conforme a gente viu lá atrás, é sempre que uma pessoa jurídica passa para uma pessoa física. Porque essa tributação de altas rendas é sobre pessoa física, não é sobre pessoa jurídica. Então, se você pensa em construção de patrimônio, comprar imóveis ali, dependendo uma opção de holding pode ser uma opção para o seu caso. Então, lembrando, então esse foi a apresentação que a gente queria demonstrar aqui da FG Lopes Contabilidade para vocês sobre essa reforma da renda. E importante, se você tem essas distribuições, se você recebe mais de 50 mil reais, é importante você entrar em contato conosco aqui para a gente estudar caso a caso qual a melhor opção para você, tá? Então, espero que tenham gostado do vídeo. A gente achou aqui de extrema importância, muito necessário para os nossos clientes, explicar aqui o que é essa reforma da renda, porque agora, com essa onda das redes sociais, tem muita gente falando muita besteira, então pode ser que vocês vejam uma notícia que, na verdade, não é a realidade. Então, por isso que a gente montou essa apresentação e foi mostrando passo a passo aqui, justamente para vocês entenderem o que é essa nova tributação das altas rendas, tá? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem ligados aqui. Se inscreve no nosso canal do YouTube, porque a gente constantemente coloca vídeos não só de novas legislações, mas às vezes até algumas coisas do seu dia a dia aqui de empresários. Então, às vezes, há um cálculo trabalhista, quanto custa um funcionário. Pode ver que a gente já tem aqui até uma playlist de empresário falando um pouquinho ali, um panorama geral de gestão empresarial. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima.